aplicou uma força de um lado do pé de cada, seria uma máquina simples. Seria uma máquina simples, porque não tem motor. Verdade, né? Então ele aplicou uma força de um lado, e o que é que aconteceu? O cadeado ajudou porque a força do outro lado, digamos assim, a força que ele aplicou de um lado da alavanca, ela multiplicou em força do outro lado da alavanca, do outro lado do pé de casa, porque ele usou o princípio da alavanca, tá certo? Então, se eu aplicar uma força aqui, essa alavanca ela sobe. Outros tipos de máquina, por exemplo, que não tem uma lança, o cacaçar, aquilo ali ajudou a desenvolver a humanidade. Quando ele inventou a primeira faca, era uma máquina que funcionava a pedra. Ele pegava a pedra, quebrava, e a lata da pedra ficava muito amolada, e aí ele conseguia cortar. Então aquilo ali é uma máquina. Depois, ele começou a aperfeiçoar e aprendeu a usar o metal, e aperfeiçoou na faca, mas que é uma cópia, digamos assim, mais aperfeiçoada da primeira máquina. Certo? Aqui a gente vai usar o exemplo de uma máquina. Então, eu dei uma analogia aqui para vocês. Eu queria que eu me pegasse essas moedas e explicar duas delas e colocar uma de cada lado e deixar que a régua era equilibrando. Igual. Deixar a régua equilibrando. Você tem que deixar do jeito que a régua tem que ficar equilibrada. Lembrei, né? Agora vai. Pronto. Se eu usasse aqui, a outra. Ok. Então, por que essa régua está em equilíbrio aqui? A gente sabe que o peso está igual. Porque o peso está igual. Pronto. Então, agora eu queria lançar outro desafio. Eu queria que você colocasse 4 moedas de um lado e 2 moedas do outro lado. 4, para a gente poder entender o princípio da alavanca. Eu preciso que você coloque 4 moedas de um lado e 2 moedas do outro lado agora, para a gente ver. 4 moedas está aqui, 2. Pode ser até justo, já tem. Eu preciso que você coloque 4 moedas de um lado. E aqui tem mais peso, né? Essa dor aqui. Será que a gente vai conseguir fazer isso? Colocar 4 moedas de um lado e 2 de outro? Vai cair, porque está o peso maior aqui. E se pensar em distribuir esse peso? Só que não está mais pesado. Telefone. Isso é possível. Eduardo, tem alguma sugestão para dar? Tem? Vou ver se ele deixar alguma sugestão para dar aqui. Vou botar aqui 4 aqui. Vamos ver se é isso. Vou botar aqui, ó. Tem 4, mas vai virar. Medir. Estou usando aqui a inteligência. O que mais muda aqui? Tentando aqui dividir. Medir o peso. É difícil. Passa o quilo. Então, a gente vai usar o seguinte princípio aqui, o princípio da alavanca, certo? A gente vai mostrar que essa força que a gente usa na alavanca, a gente consegue aumentar, fazer menos esforço para a gente usar o princípio da alavanca. Tá? Como seria isso? Eu vou colocar 2 moedas aqui, e as 4 moedas eu vou tentar colocar na metade desse espaço na regra. E a gente vai tentar ver se a gente consegue equilibrar assim. Para poder demonstrar aqui o princípio da alavanca. Tá? Eu quero dividir o peso. Não vai cair. Tem um lugar que vai conseguir. Vai ficar. Vamos fazer ficar.
Porque ele está conseguindo equilibrar. Ele tem um campo. Tem. Tá fazendo ali, a outra que tá pesando ali, ó. É. Entendeu? Por um segundo foi, mas fica mais. Não. Se encontrar o cantinho. Ajude ele, filho. Ele vai mostrar a gente que está alavanca, né? E a gente conseguir botar aqui, exatamente na metade desse percurso. A gente consegue colocar essas 4 metros aqui. Deixa eu falar. Aqui carrega na gente de nada. Aqui é feito muito pequeno. Tudo deixa em casa dá certo. Não é assim, né? Menos. Um pouquinho menos. Um pouquinho menos. É milímetro. Deixa eu ver aqui. Não, vocês vão estar só metade. Por que essa metade aqui? Por que ela não entrou essa metade? Por que eu consegui equilibrar agora isso aqui? Isso aqui é o princípio da alavanca. Então, o que acontece? Você vê que quando eu botei na metade do percurso essas 2 moedas aqui, e aqui eu só coloquei uma no dobro do percurso, então, essa moeda aqui, a força que ela faz para baixo, é equivalente a essas 2 coisas aqui. Certo? Essas 2 moedas aqui. O que é isso na prática? Significa? Que se eu tiver uma alavanca, e eu precisasse fazer, por exemplo, uma força de 50 quilos, se eu precisasse fazer essa força, uma alavanca dessa eu só precisaria fazer uma força de 25 quilos, se eu colocasse ela da seguinte maneira. Se esse lado aqui, ou o dobro desse lado aqui, a força que eu preciso fazer aqui para levantar 10 quilos, vai ser uma força igual a só 5 quilos. Ou seja, se eu colocasse 5 quilos aqui, eu levantaria 10 quilos desse lado. Tá certo? Por que isso? Por causa do princípio da alavanca. Tinha um grego chamado, acho que era Aristóteles, que disse assim: tem uma alavanca que movimenta o mundo. Por que ele disse isso? Porque ele descobriu aqui essa relação. Tá certo? Então, as máquinas simples, elas têm essa característica de ajudar o ser humano a facilitar o trabalho. Tá? E de onde é que vocês acham que as pessoas começaram a ter essas ideias de máquinas simples? Se você for ver seu livro aí, você vai ver que muitas dessas ideias eles tiveram da própria natureza. Tá? Inclusive aqui eles botam como exemplo o bico do papagaio, né? O bico de uma águia, o bico do papagaio, o bico de uma águia, e vários outros exemplos que tem na natureza temos utilizado para isso. Certo? Como o bico da águia vai servir como exemplo? Por exemplo, como a águia, vou usar aqui o papagaio, como o papagaio ele come nozes, ele come semente, então o bico dele é formado parecido com o de um alicate. Para quê? Para que ele possa coletar aquela semente, encaixar aqui e quebrar. Tá certo? Ele faz esse mesmo princípio aqui, ó. Esse quebra-nozes. Caramba. Tá ok? Ele quebra, né? Existe também, por exemplo, outra ferramenta que pode ser o alicate, que foi a imitação desse bico.
um Pegador de gelo. pegador de gelo, aquele pegador de carvão. Então, tudo isso aí foi copiado em termos discos de arte. E hoje estamos tendo comitê, né? A tesoura também? Tesoura também, a nossa dentição, por exemplo, a tesoura foi feita e entrando na nossa dentição. A gente sabe que esses dedos da frente são feitos para cortar, os dedos de trás são feitos para esmagar. Então, tudo isso é copiado da natureza. As máquinas que foram feitas para facilitar o trabalho. Ok? Quem quer ver com pão, com pão? E pode ir. Você tem outra aula aí do 39? Não. Qual coisa?